Um adulto é feito de aproximadamente 100 trilhões de células, ainda que todos tenhamos começado a partir de uma única célula. Para crescer, se desenvolver e reparar danos teciduais, nós dependemos da divisão celular. Em células eucarióticas, este processo se dá por uma série de eventos bem orquestrados, chamado mitose. Todos os dias, nossos corpos precisam produzir milhões de células na pele para substituir aquelas perdidas normalmente. Cada uma dessas células precisa ter um conjunto completo de todo o material genético. Antes da divisão celular, em que uma célula se divide em duas células idênticas, o DNA precisa ser replicado de maneira que cada célula filha receba uma cópia exata. Após a replicação do DNA, os cromossomos começam a se condensar dentro do núcleo. O DNA condensa se enrolando ao redor de proteínas nucleares chamadas histonas, formando os nucleossomos. Essa estrutura, como um colar de contas, é chamada de cromatina. À medida que a célula se prepara para a divisão, a cromatina se condensa ainda mais, encurtando e condensando o cromossomo. Os cromossomos replicados são chamados cromátides irmãs. A replicação do DNA e a formação das cromátides irmãs é uma parte do ciclo celular. Para se preparar para a divisão, a célula passa pela intérfase, que pode ser dividida em 3 fases distintas. Durante a fase G1, ou intervalo 1, todas as organelas e componentes citoplasmáticos, incluindo os centríolos em células animais, são replicados. Assim, durante a fase S, ou de síntese, o DNA é replicado. Finalmente, durante a fase G2, ou intervalo 2, todas as enzimas necessárias para o processo de divisão celular são produzidas. A maioria das células eucarióticas passa boa parte do tempo em intérfase e um período muito curto, de fato, em divisão celular, a mitose. A célula agora está pronta para fazer a mitose, que consiste em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Durante a prófase, os cromossomos condensam e se tornam visíveis, como 2 cromátides irmãs mantidas juntas pelo centrômero. O citoesqueleto se desfaz à medida que o fuso mitótico começa a se formar. Em células animais, o centríolo exerce um papel importante na distribuição dos cromossomos na divisão celular. Os centríolos migram para polos opostos da célula e estabelecem uma ponte de microtúbulos chamado de fuso mitótico, e a carioteca se desfaz. Próximo ao fim da prófase, os cromossomos se ligam por proteínas nos seus centrômeros, chamado de cinetócoro, aos microtúbulos de cada polo, movendo os cromossomos em direção ao equador da célula. Durante a metáfase, todos os cromossomos estão alinhados no equador da célula, chamada de placa metafásica. A anáfase começa pela degradação das proteínas que prendem as cromátides irmãs, liberando os cromossomos individuais. Os cromossomos agora livres são puxados por seus cinetócoros para os polos opostos da célula. Na telófase, um sulco de clivagem se forma no centro da célula. Esta indentação é feita por um anel de constrição de filamentos de actina que percorre toda a célula por dentro. Os cromossomos se juntam em polos opostos à célula e começam a descondensar à medida que o envelope nuclear começa a se refazer. O fuso mitótico se desfaz e os microtúbulos são despolimerizados em monômeros de tubulina, que podem então ser usados para refazer o citoesqueleto das novas células filhas. Em células animais, a citocinese completa a divisão celular por estender o sulco de clivagem até a completa separação das 2 células filhas. Como as paredes celulares das células de plantas não podem ser constritas pelas fibras de actina, um conjunto de vesículas forma uma membrana celular chamada de placa celular. Assim como células animais, a citocinese finaliza a divisão do citoplasma entre as 2 células filhas idênticas. Durante o ciclo celular, alguns pontos de checagem existem para garantir que o processo esteja ocorrendo sem erros, e caso contrário, o ciclo celular irá parar para checar esses erros e corrigi-los, ou possivelmente inibir que essa célula continue a divisão celular. O primeiro ponto de checagem ocorre em G1/S e é considerado o ponto de checagem primário em que a célula continua ou para o processo de divisão. Sinais externos e fatores de crescimento podem influenciar o ciclo celular antes ou durante este ponto de checagem crítico.
O ponto de checagem G2/M permite à célula que passou com sucesso pelas 3 fases da intérfase que comece a mitose. O último ponto de checagem é o ponto de checagem do fuso, que garante que todos os cromossomos tenham se ligado às fibras do fuso em preparação para a anáfase. Fatores de crescimento, o tamanho da célula e o estado nutricional da célula são fatores que contribuem para a regulação do ciclo celular, para que apenas algumas células se dividam no tempo apropriado. Uma vez que todos os pontos de checagem passem, a célula está liberada para se dividir. Da intérfase à citocinese, todo o processo de divisão celular dura entre 10 e 20 horas, em média, em células animais e vegetais. Dependendo da natureza e uso dessa célula, a divisão celular ocorre em diferentes frequências. Em humanos, as células da pele têm uma alta taxa de renovação, devido ao gasto do dia a dia, e passam por mitose muito frequentemente, enquanto outras células, como os neurônios e músculos de um adulto, raramente se dividem. A exatidão da mitose, assim como a consistência dos pontos de checagem durante a intérfase, garantem que a maioria das células em organismos eucarióticos produzam cópias exatas de si mesmas. Esse processo permite o crescimento e reparo necessários para a fisiologia como um todo, assim como para a vida.